não ter que ficar depois gravando sozinho, porque é uma bad. Tá bom? Se explicar o que faz um pepino do mar. Ah, eu não vou. Eu acho que talvez eu não dê aula pra vocês de pepino do mar, galera. Mas tá, se der tempo no final eu explico. Mas vamos começar hoje. A gente tem até que horas? Às 10? Tá bom, temos 58 minutos. Tá maravilhoso. Gurizada, hoje a gente vai conversar sobre o melhor filo de todos, o filo molusca, né? Aquele filo com o qual eu faço o meu mestrado e que eu fiz o meu TCC, toda a minha graduação e minha paixão. E a Nélida. A Nélida junto. Vamos falar de Anélida junto. Tá, galera? Ahn, uma coisa interessante que eu quero começar falando com vocês. Primeiramente, se nós estamos aqui no Brasil utilizando o vernáculo, ou seja, a tradução para o nosso português brasileiro, a gente vai falar um filo, aí se a gente tem dois filos, a gente vai falar dois filos, três filos, quatro filos, cinco filos, enfim, por aí vai. Porém, galera, a palavra fila ela se origina do grego antigo, tá bom? E no grego antigo, nós falávamos a palavra fila, filum, no singular, tá bom? Então, se a gente está falando de um só, seria um filum. E quando nós vamos para o plural, nós vamos para fila. Então, seria dois fila, três fila, quatro fila. Isso pode parecer... Meu Deus, caiu tudo. Isso pode parecer bobagem. Meu celular tá muito bugado, sério, gente. Ah, socorro. Pode parecer bobagem, mas acaba sendo importante, assim, se a gente for falar, sei lá, dois filums. Não, isso não existe, tá bom? Seria dois fila, porque daí nós estaríamos usando a palavra realmente no original grego dela, tá? Vocês estão vendo que eu tô agitado, né? Cheguei a milhão já. Então, dois fila, três fila, quatro fila, cinco fila, por aí vai. E a gente vai começar no melhor filum de todos, no melhor filo de todos, que é o filo molusca, tá bom? Ou se a gente for usar o vernáculo, né, o filo dos moluscos, tá? Aí molusca, como a gente tá falando a palavra aqui assim em latim, ela vai ser com M maiúsculo sempre escrita, tá bom? M maiúsculo e dois L's. E se a gente estiver usando o vernáculo no brasileiro, português brasileiro, vai ser moluscos com letra minúscula e a gente pode daí colocar no plural. Mesma coisa que a gente fez lá pra quinidária e pra porífera, né? Algumas características gerais interessantes aí pra gente pensar sobre os moluscos, galera. É o filo ao qual pertencem as lesmas, os caracóis, mariscos, polvos, etc. Tem muita gurizada dentro de molusca. O molusco é o segundo filo mais diverso do mundo, tá bom? O primeiro sendo a artrópoda, que tem aquele monte de insetos que a gente perde de vista, tá? E o segundo é molusca, que tem uma diversidade absurda, né? Tem um termo que a gente usa dentro da zoologia que se chama Bauplan. Bauplan é uma palavra em alemão que não apresenta a tradução para o português, que significa a forma do corpo, mais ou menos, tá? Mais ou menos podemos traduzir. Esse termo não vai ser cobrado de vocês de forma alguma, tá? Eu tô falando a troco de curiosidade apenas. Eles têm como características, galera, o corpo mole, que dá o nome do filo de molusca, porque eles têm o corpo mole, né? Lá no meu laboratório a gente brinca que para trabalhar com molusca a gente não pode fazer corpo mole. eles têm eles têm o corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral, tá? Uma coisa interessante, galera, um termo interessante que também, assim, olha, dificilmente será cobrado de vocês, mas eu vou falar de qualquer forma, é apomorfia. Apomorfia são características que definem um grupo taxonômico, tá bom? Então, no caso, nós estamos falando de moluscos, tá bom? Os moluscos têm lá na evolução as características que diferem eles de outros grupos, que é, por exemplo, a presença de cabeça, pé e massa visceral, como divisões corporais, e a estrutura do corpo mole. Isso são apomorfias do grupo molusca, tá bom? São características evolutivas que diferenciam o grupo, o taxon molusco, dos demais grupos, tá? Não sei se ficou claro para vocês. Se não ficou, não tem problema. Esse termo, olha, não gastem HD de vocês gravando ele, tá? Muito dificilmente isso irá aparecer para vocês. Não sei se o professor Matheus chegou a comentar alguma coisa sobre o que é um taxon, o que são, enfim, essas coisas de sistemática. Eu acho que a primeira aula foi isso, né? Mandem pra mim um ok ali no chat, só pra eu saber. Que mais? Importante. Pintei de azulzinho pra vocês. Eles apresentam simetria bilateral, galera. O Prof. Cris falou com vocês, né? Sobre simetria. Não lembro se ele falou. Tá, muito bem.
De táxon, de taxa, táxon, o que é um táxon? Vocês não viram isso? Simetria sim. Tá, ele falou e o Chris também falou com vocês, eu acho, né? Mas vamos rapidinho dar uma olhada nas simetrias daqui um pouquinho, tá bom? Ahn, Fora do curso, tá, beleza. A excreção deles ocorre por nefrídeos, tá bom, galera? Que são estruturas como se fossem os nossos rins, né? Os nossos rins, eles têm, inclusive, os tais dos néfrons, né? E os nefrídeos são estruturas que são como se fossem rins, mas mais primitivos. Eu quero parar rapidinho pra gente falar da simetria, galera. Olha só, aqui assim a gente tem um corpo de um ser humano, tá? Esse corpo a gente consegue cortar ele aqui assim no meio e a gente vai ter um braço para um lado, outro braço para o outro, uma perna para um lado, outra perna para o outro, um olho para um lado, outro olho para o outro, sei lá, uma fossa nasal para um lado, outra fossa nasal para o outro lado, uma orelha para um lado, outra orelha para o outro, tá? Então o nosso corpo, o corpo humano, ele apresenta uma simetria que nós chamamos de bilateral, tá? Ou seja, ela pode ser dividida em dois lados, bilateral. Claro, se a gente for olhar por dentro, a gente não tem um coração de cada lado, né? Não tem um estômago de cada lado. Isso aqui, assim, é mais para estruturas, assim, ahn, no geral, externas, tá? Porque o nosso corpo, como ele é muito complexo, lá por dentro ele começa a ter uma estrutura só, né? Então, só um coração, só um estômago, só um, enfim. E uma simetria, por exemplo, desse bichinho. Vocês já viram esse bichinho aqui assim, galera? Isso aqui assim é um quinidário que ocorre muito nas nossas praias, né? Tem épocas que enche dessas coisinhas azuis aqui assim na praia. E esse quinidário, galera, a gente não consegue dividir o corpo dele simplesmente no meio. Por quê? Porque as estruturas vão se repetindo várias vezes. A gente pode dividir assim, a gente pode dividir assim, a gente pode dividir assim. A gente sempre vai encontrar partes iguais. Coisa que a gente não pode fazer no corpo humano, né? Se eu cortar, por exemplo, aqui assim na diagonal, pegando do ombro até lá a minha bacia, eu não vou dividir em partes iguais, né? O corpo. Já nos animais que apresentam a simetria chamada de radial, a gente consegue dividir formando raios concêntricos saindo do corpo, beleza? Então os moluscos eles apresentam a simetria bilateral. Coloco para vocês de novo o whisky, né? O whisky, galera, ele tem uma simetria bilateral. Então ele tem uma orelha para um lado, outra orelha para o outro, metade do focinho de um lado, metade do focinho para o outro, uma cara de safado para um lado, a mesma cara de safado para o outro, né? Inclusive eu diria que ele tem uma cara inteira de safado para cada lado, que ele é um safado ao quadrado. Simetria bilateral, beleza. Eu cortei fora a parte dos nefrídeos daqui. Eu não sei o que foi que eu fiz. Eu tô muito louco das ideias. São triblásticos. Ou na minha época, quando a gente começa a falar na minha época, galera, que a gente tá ficando velho. Na minha época, galera, a gente falava tripoblásticos, tá bom? Agora eu tô vendo muito o termo triblásticos. Então, tenham os dois na cabeça. Vocês viram o que são triblásticos ou triploblásticos? São os animais que lá na sua origem embrionária, então quando eles são um embriãozinho, eles têm 3 folhetos embrionários, que vocês vão ver com a Prof. Júlia, tá? Vou dizer, vou dizer pra ela que ela vai mostrar com bastante calma, coitada da Júlia, tá quase enlouquecendo. Mas então, beleza, o Cris disse que ia comentar com vocês. Então, os moluscos, eles são triblásticos, eles apresentam 3 folhetos embrionários, então eles vão ter órgãos que se originam da ectoderme, órgãos que se originam da mesoderme e órgãos que se originam da endoderme, tá bom? Dos 3 folhetos embrionários. São celomados, então eles apresentam celoma. O celoma, o Cris também deu uma conversada com vocês, né, galera? O celoma é aquela cavidade que existe lá no embrião, e essa cavidade ela vai crescer junto com o corpo do adulto, e dentro desta cavidade vão estar alocados os órgãos, né, que nós temos no nosso corpo, tá? Eu acho que molusco é o primeiro filo celomado que vocês estão vendo. Até agora vocês estão vendo animais que eram pseudo-celomados, se eu não me engano, né? Me corrijam caso eu esteja errado. Então os moluscos são de fato celomados, eles de fato têm um celoma. Tá? E eles conquistaram o meio marinho de água doce ou terrestre, aliás, né? Então, eles conquistaram todos os meios possíveis de se conquistar, do ponto de vista do reino Animalia. E eles apresentam circulação aberta, galera. O que é uma circulação aberta? Quem é que já ouviu falar? É quando a gente corta assim e abre. Não, ai, como eu tô sem graça hoje. Circulação aberta, galera, é o seguinte, tá? Esses animais mais digamos, não quero dizer primitivos, mas digamos
com uma evolução menos complexa, a gente vai chamar o sangue deles de hemolinfa, tá? Estes animais, galera, eles que têm circulação aberta, eles vão ter os seus vasos sanguíneos, assim como nós temos os nossos, tá bom? Então, os vasos hemolinfáticos, tá bom? Que vão circular os líquidos corporais, que vão fazer as trocas gasosas, que vão transportar nutrientes pelo corpo, tá? Inclusive, quero falar uma coisa interessante sobre isso, com algo que eu acho que foi o Nicolas que mandou. E, e daí, galera, essa circulação aberta vai ter momentos em que vamos chamar de veias, tá bom? Essas veinhas, então esses vasinhos circulatórios, eles vão se abrir. Então, por exemplo, eles chegam num órgão que eles precisam oxigenar, vamos supor o intestino. Quando eles chegam no intestino, galera, no nosso corpo que tem circulação fechada, essas veias elas vão se tornando cada vez vasos menores. Então são veias, vão se tornar venículas, vão se tornar capilares, e esses capilares vão encostar nesse tecido do nosso intestino, e eles são tão fininhos, tão pequenininhos, que por difusão o oxigênio vai sair do nosso sangue e entrar nas células do nosso intestino. Circulação fechada funciona assim. Estes animais que apresentam circulação aberta, como é o caso de molusca, eles vão ter algo diferente. Quando a hemolinfa, que seria o sangue, então quando o sangue chega, por exemplo, no intestino, que é o órgão que deve ser oxigenado, eles não vão cada vez ficar tubinhos menores até fazer uma troca por difusão do oxigênio. Eles vão simplesmente se abrir em lacunas. Então seria como se tivesse um buraco no vaso, tá? E desse buraco esse sangue vai vazar para cima desse órgão, e quando ele vaza, esse oxigênio extravasado no corpo vai difundir para as células daquele órgão que precisa ser oxigenado, que precisa ser nutrido. E depois lá do outro lado vai ter um outro vaso aberto com um buraco que vai recolher novamente esse líquido. Tá bom? Isso é uma circulação aberta. A gente chama também de circulação lacunar, porque ela tem essas lacunas no meio do caminho. Coisa que a nossa circulação não tem, né, galera? A nossa circulação ela é toda fechadinha. Beleza. E presença de rádula, galera. A rádula nos moluscos, ela é uma estrutura alimentar, tá? Então é uma... É um troço diferente que os moluscos têm, tá? Cada grupo de molusco tem um pouquinho diferente, a gente vai dar uma olhada com calma. Mas então o nome da estrutura utilizada para alimentação em molusca é rádula. Muito bem, uma leve olhada na anatomia. Tava falando para vocês, os moluscos eles têm um corpo dividido sempre em cabeça, pé e a massa visceral. Tá? A massa visceral, então, são os órgãos, são as vísceras, tá bom? Então, o intestino, os nefrídeos, né, que seriam os rins, digamos assim, o sistema reprodutor, então a massa gonadal, enfim, tá tudo nessa tal de massa visceral, onde ficam as vísceras. Essa é a divisão de um corpo de um molusco. Todo molusco vai ter essas três partes. Beleza? Os moluscos, galera, eles vão ter então a sua pele, que nós vamos chamar de tegumento, tá? A gente chama de tegumento, na verdade, qualquer estrutura que reveste o corpo dentro de animalia, dentro do reino animal, tá bom? Então, por exemplo, a nossa pele é um tegumento, não deixa de ser, tá bom? E os moluscos, eles têm o seu tegumento, e a parte mais externa desse tegumento deles, galera, é um tecido chamado de manto, tá bom? Esse que eu pintei de azulzinho pra vocês. Percebam que tem uma parte do manto aqui assim no final que ela segue separada do tegumento. Vocês estão vendo? O tegumento veio para baixo e o manto seguiu lá para cima, tá? É uma montanha, é um corpo de uma lesma. Que delícia. É que eu adoro molusco, né? Eu olho isso aqui, eu acho bonito. Vocês devem achar um nojento. Esse manto, galera, essa estrutura que fica fora, que é assim circundando o tegumento, esse manto ele vai ser responsável por produzir a concha dos moluscos. E eu quero que vocês percebam que como a concha é produzida pelo manto, ela vai ser produzida um pouco afastada do tegumento nessa região que o manto se descola. E fica um buraco aqui no meio. Este buraco se chama cavidade do manto, tá bom? O manto ele também é chamado às vezes de páleo. Tá? Então isso aqui assim pode ser chamado também de cavidade palial. Então cavidade palial ou cavidade do manto são a mesma coisa. É esse buraco que é formado pelo manto e o tegumento, então espaço entre os dois. Eu tinha tanta concha de molusco, galera, mas eu me mudei, eu deixei tudo lá na outra casa. Eu queria mostrar pra vocês, eu me esqueci. Eu sou um tapado. Enfim, a cavidade do manto. E nessa cavidade do manto, galera, o que, que vai acontecer? Os moluscos vão ter, quando eles apresentam respiração branquial, nem todo molusco apresenta respiração branquial, a gente vai conversando sobre isso.
Quando eles apresentam respiração branquial, ou seja, eles respiram embaixo da água, fazem brânquia é uma estrutura especializada em remover o oxigênio da água para que eles consigam respirar embaixo da água, tá? Não existe animal que não respire oxigênio embaixo da água, tá, galera? Os animais eles respiram o oxigênio que está dissolvido na água. Se não tem oxigênio na água, o bicho não vai conseguir respirar, ele vai morrer afogado, mesmo que ele seja um animal que vive embaixo da água, beleza? E as brânquias são uma estrutura que são responsáveis por conseguir tirar esse oxigênio que tem dissolvido na água. As brânquias dos moluscos, elas são modificadas, tá? São um negócio que tem o formato de uma peninha, parece realmente uma peninha, tá? Não entendeu o que é um manto, Nicolas? O manto é como se fosse essa pele que fica ao redor da pele do molusco. Uma pele que fica ao redor da pele, tá? É uma pelezinha que fica por fora, assim. Tipo uma camadinha de pele que vai por fora da pele do molusco. E ela vai secretar a concha. Então ela que vai produzir a concha, tá? Seria como, por exemplo, a gente tem mais de uma camada de pele no nosso corpo, né? A gente tem a derme, a gente tem a hipoderme, a gente tem a epiderme, né? A gente tem várias camadas de pele, né? E só uma delas vai produzir pelos, por exemplo. É a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa, tá? Os moluscos, então, que apresentam a brânquias, eles apresentam essa brânquia no formato de de pena, que é chamado de quitenídeo. Tá? Esse termo também eu acho difícil de aparecer para vocês, por isso que eu nem escrevi ele, mas de toda forma vocês escutaram ele uma vez na vida. Um quitenídiozinho. E nessa cavidade do manto também, galera, vai se abrir do intestino, tá bom? A abertura do intestino. Então, onde vai ficar o ânus do animal, tá? Onde vem o reto e se abre o ânus. Beleza. Agora sobre um pouquinho da sistemática, um pouquinho da organização, né, da classificação de molusca. A gente tem uma classe chamada gastrópoda. Gastro significa, lembram, boca? Opa, desculpa, estômago, né? Boca é... Não, eu estou me confundindo. Boca é estoma e gastro é estômago, exatamente, tá bom? Então, gastro significa estômago e poda significa pés, né? Então, gastrópoda porque eles têm esse pé grandão, tá? Toda aquela estrutura que a gente vê no caracol e na lesma, que ele vai esfregando no chão e soltando um negócio brilhoso e gosmento, aquilo tudo é o pé dos gastrópodes, tá? E a massa visceral tá em cima disso, por isso que eles recebem o nome de gastrópoda. São as lesmas, os caracóis e os caramujos. Diferença de caracol e caramujo: caracol vive na terra, caramujo vive na água, e lesma são aqueles bichos que a gente diz que não tem concha, tá bom? Não existe caracol que vá perder sua concha e se tornar uma lesma. De vez em quando a gente pode ter a impressão de que isso acontece, né? Algumas pessoas acham que isso acontece, mas não. O animal que ele tem concha, ele vai ter concha pelo resto da vida. No momento que ele perder a concha, ele morre. Ele precisa dessa concha, tá? E a lesma é um bicho completamente à parte. Alguns desenvolveram pulmões, tá? Então existem alguns que são pulmonados. Então, eles não vão ter aqueles quitenídeos, eles vão ter realmente pulmões. Então, os vasos sanguíneos chegam lá na cavidade do manto e lá eles formam uma bolha, uma bola gigantesca. E essa bola, ela vai fazer trocas gasosas direto com oxigênio atmosférico, tá? Não vai ser com oxigênio dissolvido na água, como ocorre com os animais que têm brânquias. Inclusive, existem gastrópodes de água doce, gastrópodes que vivem embaixo da água e são pulmonados. Tá? Eu já tive alguns em aquário, inclusive, eles têm que sair volta e meia para fora da água para respirar, porque eles não respiram embaixo da água, eles não têm brânquias. E numa dessas, o meu cachorro comeu os dois. Aquele safado que vocês viram na foto. Ele viu o bicho saindo, pulou no meu aquário e comeu. Vocês acreditam num negócio desses? Eu fiquei puto da cara com ele. Mas enfim. A maioria das lesmas, sim, minha nossa. E o pior é que ele tava na boca assim, eu falei, whisky! E daí quando eu fiz isso, ele pulou em cima e mordeu. Fiquei bem triste. A maioria das lesmas, então, galera, elas perderam a sua concha, tá? A gente vai dar uma olhada mais de perto nisso daqui a pouco. Legal, eu escrevi 2 vezes a mesma coisa. É pra frisar pra vocês que a maioria das lesmas perdeu suas conchas. Rapidamente, que assim, pra gente ver então a anatomia de um gastrópode, como é que seria, galera. Ele vai ter tentáculos na sua cabeça, que são essas duas coisinhas aqui assim compridinhas, que na ponta ficam os olhos, tá? Que são essas estruturas sensoriais de fotorrecepção dos gastrópodes. Então a gente dá uma encostadinha, eles até puxam pra dentro, né? O termo correto é omatófaro,
para isso, tentáculo, tá bom também, e omatóforo. É. Mas o omatóforo vocês não precisam gravar também, dificilmente vai aparecer para vocês. Esse gastrópode ele tem um buraco dentro da concha que equivale à sua cavidade do manto, tá bom? Nessa cavidade do manto, aquele buraco então que fica entre o manto, que é o que está grudado na concha, secretando a concha, e o seu tegumento, que é o seu corpo da sua pele, ele vai ter o seu pulmão, então é essa massa que vocês estão vendo aqui, é diferente do quitenídeo, é diferente da brânquia, essa massa de vasos que vai fazer trocas gasosas com o ar atmosférico. Ali assim, no número 4, amarelinho, a gente tem o intestino se abrindo na cabeça, então esses bichos eles fazem cocô em cima da cabeça. Eu tinha uma imagem bem legal disso que eu queria mostrar pra vocês, mas eu perdi ela. O que mais que a gente tem interessante aqui assim nesse bichinho mostrando, galera? Eles têm circulação aberta, né? A mesma coisa, a gente já tinha discutido, isso vai ser invariável até certo ponto. E eles têm um cérebrozinho, né? Então eles têm uma cefalização bem concentrada, tá bom? Então eles vão ter gânglios cerebrais, aqui assim na região da cabeça, ao redor da sua faringe, tá? Então eles têm um sistema sensorial bem desenvolvido, né? Quem já pegou um caracol, uma lesma e deu uma encostada, vê que eles reagem rapidamente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante pra eu falar pra vocês daqui. Acho que não, né? De certo, de resto... O manto nunca para de secretar a concha mesmo depois de pronta? Não, Nicolas, porque o animal ele continua crescendo, então ele continua fazendo a concha e tu pode ver... não era pra encher uma hora? Não, é porque, por exemplo, assim, Nicolas, não sei se tu já viu, talvez não. De vez em quando tem alguns caracóis ou algum bicho, algum molusco desses que ele tem um quebrado na concha, só que esse quebrado está afundado e a concha está tapada, tá? Então o que acontece? Pode acontecer de uma ave quebrar essa concha tentando comer um pedaço desse molusco e ele sobreviver, ou pode acontecer dele cair, quebrar um pedaço da concha, e quando isso aí quebrar, esse manto, então ele vai secretar novamente essa concha, ele vai tapar aquele buraco. Vai ficar com uma deformação, claro, tá? Mas o manto ele vai estar sempre ali pronto para refazer essa concha. Principalmente em moluscos de água e principalmente de água doce, que é uma água mais ácida do que a água do mar. Essas conchas elas são de carbonato de cálcio, tá, galera? Carbonato de cálcio é algo, é algo básico, tá? Então, quando os moluscos vivem em um meio ácido, eles têm muita dificuldade de secretar a sua concha, porque a concha ela é básica. Normalmente vocês vão encontrar moluscos então em meios que sejam básicos, tá? Uma basicidade alta. Água doce, no geral, via de regra, possui um pH mais ácido. Então, os moluscos que vivem em água doce, eles normalmente vão ter a sua concha constantemente sendo corroída pela acidez da água dos rios ou dos lagos. E daí o manto vai estar constantemente ressecretando essa concha para que ele não acabe ficando sem concha, né? Porque é um ácido que está de fato corroendo a concha ali. Beleza, Nicolas? Então, no exemplo de água doce, por exemplo, vai estar sempre precisando secretar. Né? E enquanto ele está crescendo, também ele vai fazendo essa concha pelo manto. Então, galera, ele vai ter a boca. Na boca ele vai ter aquela estrutura alimentar chamada de rádula, que a gente vai dar uma olhada. E daí vai seguir, né? Esôfago, estômago, intestino, porção final do intestino, o reto e depois o ânus, que vai sair na cavidade palial, na cavidade do manto. E esse 5 aqui, assim, é um buraquinho que ele tem na pele, que é por onde vai entrar o oxigênio para dentro da cavidade do manto. A rádula, galera, como vocês estão vendo nessa imagem, ela é uma esteira nos gastrópodes, ela é uma esteira toda cheia de dentinhos, tá bom? De dentinhos duros, de fato, tá? Então o molusquinho ele vai botar para fora essa esteira como se fosse uma linguinha toda cheia de dentes e ele vai raspar o alimento, tá? Por isso que a gente vê o caracolzinho às vezes fazendo assim, não vê? Ele fazendo... Ele tá, na verdade, com a sua rádula dando uma raspada naquele alimento, ele tá tirando pedacinhos dele e engolindo, tá bom? Trouxe alguns exemplos pra gente dar uma conversada. Este animal se chama Helix aspersa. Este bicho, ele é europeu, ele é francês, très bien, e foi trazido para o Brasil com a intenção de se fazer escargot no Brasil. Só que, claro, o brasileiro não tem, ele não tem o costume de comer escargot, né, galera? Então, acabou não dando certo e daí as pessoas pensaram, o que a gente vai fazer com esse monte de caracol? Vamos soltar na natureza, qual é o pior que pode acontecer? E aí tem uma discussão interessante que nós não temos tempo de tê-la agora sobre animais exóticos e animais invasores, tá?
rapidamente, exótico é um animal que ele não se originou aqui, tá? Então essa espécie, ela não especiou, lembra que nós falávamos de especiação lá nas outras aulas de evolução? Né, que é quando uma espécie surge a partir de outras espécies. Essa espécie, então, ela não especiou, ela não surgiu aqui no Brasil. Ela surgiu lá na Europa, tá bom? Então é um animal gondwânico, enquanto nós aqui somos laurásicos, tá? E essa espécie foi trazida para o Brasil por ação antrópica. Então, os seres humanos trouxeram ela para cá e introduziram ela aqui. Então, ela é uma espécie exótica porque não é o habitat original dela, o Brasil. Beleza, ela é exótica. Para ela ser invasora, ela tem que marcar algumas características. Por exemplo, tem que se reproduzir muito rápido, tem que causar um problema ambiental, tem que competir por espaço com as espécies nativas. Esse bichinho, que é o caracol mais comum que tem no Brasil hoje em dia, ele faz isso, tá, galera? Então, o Helix aspersa. Ele mudou de nome, inclusive, ele virou Corno aspersum. Até o meu primo falou, o que será que ele fez pra virar corno, né? Que engraçado. Então, o Helix aspersa, galera, ele é uma espécie exótica invasora trazida da França, que é o animal, o molusco, né, o gastrópode mais comum no Brasil hoje em dia. Essa espécie aqui assim também, tá bom? É uma lesma, também invasora, tá? Essa se chama Limas Maximus. E eu trago ela pra vocês porque vocês estão vendo que tem um troço maior aqui assim, tem uma bolota grande. Isso aqui, galera, é uma concha, tá bom? Essa lesma, ela tem uma concha interna. As lesmas, no geral, galera, ou elas têm uma pequena concha interna, que é no formato de uma unha. Essa aqui assim tem um formatinho de unha. Ou elas têm plaquinhas de carbonato de cálcio que nós não conseguimos enxergar ao redor de todo o seu corpo, que equivaleria a concha. E daí nós temos essa espécie de lesma, que pode ficar bem grande, ela chega até, acho que uns 50 centímetros, mais ou menos, tá? Que é o Philocaulis. Essa espécie, ela é nativa brasileira, e essa espécie, ela realmente não tem nem concha nem carbonato de cálcio. Só que essa parte de cima dela é extremamente dura, parece uma capa de couro, tá bom? E substitui a concha, porque os moluscos, eles são lentos, né, galera? Então eles precisam ter uma proteção dura pro seu corpo. Seja uma concha externa, como os caracóis e os caramujos, uma concha interna ou plaquinhas de carbonato de cálcio, como as lesmas, ou o tal do noto, que é o que essas lesmas nativas têm, que é esse negócio duro aqui em cima. Isso aqui assim, galera, só pra mostrar pra vocês, é um Homalonyx, tá? Que eu acho que é um bichinho muito bonitinho. A gente não classifica nem como lesma, nem como caracol. E ele tem uma conchinha, olha, estão vendo? Uma conchinha meio externa, meio interna, que é assim, bem parecida com o que aquelas lesmas têm dentro do seu corpo. Isso aqui é uma elísia, isso aqui é uma espécie de lesma marinha, galera. E ela é muito interessante porque ela se alimenta de plantas e ela remove dessas plantas os cloroplastos e ela mantém estes cloroplastos vivos dentro do corpo dela como se ela fosse uma planta, tá bom? Então, esta lesma faz fotossíntese, tá? Ela não é um ser fotossintetizante porque ela não produz cloroplastos. Se ela não se alimentar de plantas, ela não vai ter cloroplastos para fazer sua fotossíntese. Mas ela é um exemplo maravilhoso, é um negócio lindo isso aqui, né? Ela destrói a célula e mantém o cloroplasto vivo dentro dela como se ela fosse uma folha, né? Ela até se parece com uma folha, sejamos sinceros, né? Então, um negócio muito legal, acho isso aqui muito louco. E esse aqui, assim, galera, é um caramujo chamado de... Ele pertence a uma família chamada Conidae, tá bom? Então ele é um conídeo, Conus, o nome do gênero. E esses caramujos, eles têm a sua rádula modificada no formato de um arpão. Estão vendo esse negócio vermelho? Isso aqui, assim, é um arpão. E este arpão, galera, ele é extremamente venenoso, tá? Então, nós temos aqui no Brasil, são moluscos de muita profundidade, mas é óbvio que os mais venenosos vivem onde? Uma chance para vocês adivinharem qual é o país. Quem pensou Austrália, acertou, tá? Então os que vivem na Austrália, eles são chamados de caramujo cigarro, tá? Por quê? Porque se vocês levarem uma picada de um animal desses, diz a lenda que vocês vão ter tempo apenas de fumar um cigarro antes de morrer, tá? Então coisa de 3 minutos pro veneno desse animal matar um ser humano adulto, tá? O que é bem pouco. Então é extremamente venenoso, é um dos animais mais venenosos do mundo. Classe Bivalvia, a classe mais linda, mais maravilhosa de todas, tá bom? Os bivalves, galera, são as ostras, os mariscos, os mexilhões, enfim, esses bichinhos todos que a gente vê que fazem assim, né, com a sua conchinha. Muito bem.
Não apresentam rádulas, galera. Então toda regra tem sua exceção. Dentro da biologia, quase toda exceção tem sua regra, né? Então a gente tem muitas exceções às regras dentro da biologia. E uma delas dentro de molusca, apesar de eu ter falado para vocês que os moluscos têm rádulas, então isso seria uma apomorfia de molusca. Essa apomorfia, essa característica de molusca, regrediu em bivalvia, tá bom? Então os bivalves eles não apresentam rádula, eles são animais filtradores, então eles nem precisariam ter uma rádula. Sofreram um processo de desencefalização, então os bivalves eles também não têm cabeça, tá? Olha que legal, os bichos que eu trabalho eles não têm cabeça, né? Pelo menos eles têm pé. Apresentam um hábito infaunal. Infaunal significa viver dentro do substrato, tá? Então eles vivem lá escondido. Eles podem ser infaunais ou eles podem ser epifaunais. Epifaunais vive fora do substrato, infaunal vive dentro do substrato. Bivalves, no geral, são infaunais, vivem dentro do substrato enterradinho. Tem a concha dividida em duas valvas, né, galera? Então são esses moluscos que a gente vê que a conchinha abre assim, né? Tipo mexilhão, tipo marisco, tipo ostra, enfim, que eu escrevi lá em cima. A concha de um bivalve não são duas conchas, ela é uma concha dividida em duas partes, tá? Isso é importante. Então, um bivalve, ele não vai ter duas conchas. Um bivalve vai ter duas valvas, que equivale a uma concha. Ele tem, então, o pé, galera, que é aquele que a gente chama de língua lá no marisco, né? Aquele negócio que ele bota pra fora, assim, que ele vai usar normalmente pra se enterrar, tá bom? Então, que é esse negócio rosa que tá marcado aqui assim. E ele vai ter uma boca, vai ter um estômago, vai ter um intestino, vai ter um ânus, vai ter brânquias gigantescas, tá? As brâncas dos bivalves, então os quitenídeos dos bivalves são muito grandes, servem para respiração, servem para alimentação e podem servir para reprodução, tá? Então os bivalves podem usar suas brânquias na reprodução. E os bivalves, galera, eles vão ter aqui assim, na entrada de sua concha, então na parte de trás, essa aqui assim é a parte da frente, que eu tô girando uma bolinha vermelha, e essa parte que eu tô girando a bolinha vermelha agora é a parte de trás. Eles vão ter, galera, na sua concha, duas aberturas. Então, uma parte do manto, ela vai se abrir aqui assim, no que a gente chama de sifão inalante, tá bom? Então, se forma com o corpo deles um tubo que vai para fora, e este tubo vai inalar água para dentro das brânquias, tá? Onde o animal vai fazer sua respiração e sua alimentação. Aí vai passar tudo ali assim pelo intestino e vai sair num segundo sifão que se chama sifão exalante. O sifão que vai exalar, então, a água para fora do corpo depois que essa água já tiver sido utilizada. Beleza? Eles têm aqui assim, ó, galera, vocês estão vendo um negócio redondo que eu tô pintando aqui assim? Isso aqui assim é um músculo que vai se prender à concha e vai fazer com que a concha feche. Por isso que de vez em quando o bivalve tá lá com a sua conchinha aberta, a gente encosta e ele faz tá! E fecha com força, né, galera? Com muita força, pode arrancar um dedo nosso fora. Tá? Então ele vai ter um par de músculos, ele vai ter, que são chamados de músculos adutores, eles vão fechar a concha, né? Um músculo adutor anterior e um músculo adutor posterior. Beleza. Essa parte dos músculos dificilmente também vai ser cobrada de vocês. Estou falando mais a título de curiosidade. O que eu trago de exemplo para vocês? Os mexilhões, inicialmente, tá? O mexilhão, então, é esse bicho que tem esse formato de corpo. Os mexilhões são animais marinhos. Existe um exemplar de mexilhão de água doce que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Só uma espécie de mexilhão de fato, que é de água doce. E os mexilhões, galera, como muitos bivalves que vivem fixos ao substrato, tá bom? Porque tem bivalves que não vivem fixos ao substrato, alguns vivem. Então, esses aqui assim vivem grudados em rochas, por exemplo. Eles produzem essa trama de fios que tem uma colinha, que vocês estão vendo aqui assim, que se chama biço, tá? Então, o biço é essa trama de fiarada aí que eles vão colocar nas superfícies para se grudar a elas. E tem esse molusco aqui assim, galera, esse bivalve que se chama mexilhão dourado. Então tô colocando para vocês verem o tamanho que uma população de mexilhão dourado fica. É uma espécie invasora trazida para o Brasil e para o resto do mundo da China, tá? E ela é extremamente invasiva, como vocês estão vendo, né? Isso aqui assim, ela dentro de turbinas de hidrelétricas. Então, galera, é um bicho assim absurdo. Absurdo a quantidade de o tamanho populacional que esse animal chega. E esse é o único mexilhão de fato que vive em água doce. Tridacna gigas é uma espécie de bivalve gigantesco, né? Vocês estão vendo aqui assim o tamanho dela, né? E eu coloco para vocês o manto dela, que é essa estrutura que vocês estão vendo azul, extremamente colorida.
Essa tridacna, galera, esse bivalve, ele tem associações com alguinhas, tá bom? Que vão fazer, por exemplo, fotossíntese e essas coisas e ajudar ela a se alimentar, tá? Então ela vive muito pacificamente. Vocês estão vendo aberto aqui assim, tá aberto o sifão exalante, tá fechadinho aqui assim o sifão inalante. Acho muito bonita. E acontece como esse bicho é muito grande, ele normalmente não tem predadores. Então ele tá sempre lá com a sua concha aberta, assim, né? Bem bonito. Aí passa um mergulhador com um pé de pato perto, ele se assusta e fecha. Só que, galera, o músculo adutor, então o músculo que fecha a concha desse bicho é um negócio desse tamanho, é maior que a minha cabeça. Então ele é extremamente forte. Então se vocês passam com o pé de pato próximo a esse animal, ele se assusta e fecha a concha com o pé de pato de vocês ou com a perna de vocês, vocês podem morrer afogados, tá bom? Inclusive existem registros de pessoas que morreram assim, tá? Porque eles são realmente extremamente fortes. Trago para vocês também o famoso Pecten, que é o símbolo do posto de gasolina Shell, lembram da Shell lá, né? E o Pecten, galera, ele é um bivalve que nada, né? Então ele é um bivalve que é epifaunal, ele não é infaunal, ele não vive enterrado, ele não vive com um biço grudado na superfície, ele vive nadando. Beleza. E as ostras, galera, ostras são esses bivalves que têm esse formato de rocha, elas se cimentam às rochas, tá? Então elas produzem a sua concha colada de fato nas rochas, e são esses bichos bem feios, que não parecem nada, parecem umas pedras. E trago só por curiosidade os teredos, tá bom? Que são bivalves que têm a concha toda modificada e eles se alimentam de madeira, tá? Eles digerem madeira. Nem parece um bivalve, isso é um troço muito louco, né? É uma zoeira com a nossa cara. E só por curiosidade também, né, galera? Os bivalves, eles têm na sua camada mais interna da concha, os moluscos, na verdade, a camada mais interna da concha dos moluscos é uma camada chamada de nacarada, porque ela tem características que dão a ela esse brilho muito bonito. Quando entra um pedacinho de sujeira entre o manto que vai produzir a concha e a concha de um bivalve, esse manto ele vai começar a secretar esse tal de nácar, essa estrutura brilhosa, em cima daquela sujeirinha, para proteger o corpo daquela sujeira, tá bom? E isso é o que nós chamamos de pérolas, tá? Elas são induzidas, elas são feitas inclusive assim. As pessoas colocam um monte de sujeira dentro do manto do bivalve, para o bivalve envolver essa estrutura, essa sujeira com nácar, e depois eles abrem e tiram fora, matam o bicho, né? Tem que matar para tirar a pérola, e tiram fora as pérolazinhas para vender. E classe cefalópoda, galera. A classe cefalópoda, então, é aquela que pertence aos polvos, às lulas, às sépias, que é esse animal que tá aqui assim, e os náutilos. Apresentam rádulas modificadas na forma de bico córneo, então elas têm um bico como se fosse um bico de papagaio, tá bom? É realmente um bico mesmo, tá? Tem encéfalo e olhos extremamente desenvolvidos, tá? Então são animais muito inteligentes. Se der tempo no final, ou quem quiser ficar um pouquinho depois da aula, eu posso contar histórias de polvos bem interessantes para vocês. E olhos, galera, esses olhos desses moluscos, desses animais invertebrados, então, eles são, gente, muito parecidos com os olhos dos vertebrados, com o olho de mamífero, tá? Então são os olhos mais bem desenvolvidos dos invertebrados. Podem apresentar concha interna, externa ou não ter concha. São dioicos com fecundação interna. Aqui eu quero fazer um adendo, falar uma coisa interessante, tá, galera? Os animais que a gente estava vendo até agora, ali assim, gastrópode, bivalvia, eles têm, no geral, moluscos, por via de regra, eles são hermafroditas, tá? Eles apresentam os dois sexos. E eles vão apresentar uma gama muito variada de reprodução. Pode ser fecundação interna, pode ser fecundação externa. Via de regra, galera, e quero que vocês raciocinem comigo assim, tá? Via de regra, um animal que vive na Terra, ele vai fazer fecundação interna. Por quê? Por quê, gente? Porque imaginem vocês, tá bom? Estão lá na casa de vocês. Vamos imaginar eu, tô na minha casa, e daí eu olho para minha cônjuge, que eu não a tenho momentaneamente, e daí eu olho pra minha cônjuge e eu penso, pá, a gente bem que podia ter um filho, né? Aí eu vou falar pra ela assim, bota ali um óvulo no chão que eu vou ali em cima fecundar ele, e a gente vai criar um filho aqui na rua. Não, né, galera? Porque os animais que vivem na Terra, a gente não consegue fazer isso, né? A gente não consegue fazer uma fecundação externa, tá bom? A gente precisa fazer uma fecundação interna. Porém, os animais que vivem dentro da água, eles conseguem liberar seus gametas na água, esses gametas conseguem nadar na água e conseguem fazer uma fecundação na coluna da água. Então pode acontecer uma fecundação externa, né?
Eu tinha um professor de biologia no cursinho que ele falou assim: se vocês querem fazer uma fecundação, vocês vão fazer como? Vocês vão botar na mão assim e falar, abre a perna! E vão jogar assim. Não, né, galera? A gente não faz isso. É impossível. Então, animais terrestres, via de regra, vão ter a sua fecundação de forma interna. E animais aquáticos, né? Eles vão poder ter a sua fecundação de forma. Pode ocorrer de forma externa, né? E normalmente vai ocorrer. Mas no caso dos cefalópodes, por exemplo, ela ocorre de forma interna. Muito bem. E a circulação é fechada, galera. Daria para um ser humano fecundar na piscina? Olha, eu acho que não, cara. Eu acho que as células elas morreriam dentro da piscina, tá? Antes delas conseguirem realizar a fecundação. Mas não posso te garantir com certeza, não tenho certeza para te afirmar, tá? Nem no mar. Eu acho que também morreria antes, tá? Até porque a fecundação nos seres humanos ela ocorre na não ocorre nem no útero, né? Ela ocorre um pouquinho antes, né? Então, uh, não saberia te afirmar com certeza, mas acredito que não daria certo, tá? E mesmo que dê certo, também não tinha como um bebê se desenvolver fora do útero, né? Ele não se desenvolveria dentro da piscina. Tanto é que a gente faz a fecundação, os tais dos bebês de proveta. Exatamente, Nicolas, ocorre nas trompas de falópio, né? Eu acho que a gente chamava antigamente. Ou acho que agora é tubas uterinas que a gente chama. Pedro, a gente faz aqueles tais de bebês de proveta, não sei se vocês já ouviram falar, né? E que é uma fecundação que ela ocorre in vitro, tá? Então a gente pega o gameta masculino, a gente pega o gameta feminino e a gente faz com que essa fecundação ocorra fora do corpo. Então é uma fecundação que está ocorrendo de forma externa, tá? Mas isso aí ocorre, gente, num meio extremamente controlado. Olha quantos anos de evolução dos seres humanos e de pesquisa até que a gente chegasse a esse ponto, tá? Então é algo muito difícil de ocorrer, porque não é a condição natural de se ocorrer a reprodução nos seres humanos, tá? Os cefalópodes, então, galera, eles vão ter o seu pé modificado na forma de tentáculos e braços, tá bom? Então, braços são esses pequenininhos que a lula tem um monte, tá? A lula vai ter 8 braços e mais 2 tentáculos, tá bom? A lula, os cefalópodes, eles vão ter a sua cabeça e dentro da sua cabeça vai ter a sua massa visceral, tá? Então, aqui é assim. Tem o quitenidia, que é assim em formato de pena, que eu falei para vocês. O olho de cefalópodes, eu falei, extremamente desenvolvido. Os cefalópodes vão ter um sifão, então vão ter um tubo da mesma forma que os bivalves, tá? E esse tubo ele vai servir para jato propulsão. Então esses cefalópodes eles vão apertar isso e vão jogar água para fora e propulsionar seu corpo para fora. E os cefalópodes também vão ter uma glândula que forma uma tinta que nós chamamos de nanquim, tá bom? Que é aquela tinta preta que a gente vê eles soltarem para se proteger, como proteção. Trago os exemplos para vocês. Esse polvinho azulzinho aqui assim, tá? Que é um dos animais mais venenosos do mundo também, tá? 1 centímetro cúbico de pele desse bicho é suficiente para matar um adulto, um ser humano adulto. E esse aqui assim que é o polvo gigante, tá? Então é um invertebrado realmente muito grande. Para ser um animal invertebrado, vamos concordar que é um bicho muito grande, tá? Então a gente tem o grupo dos polvos, a gente tem o grupo das lulas, tá bom? Os polvos vão ter 8 braços, o polvo não tem tentáculo, o polvo tem braço, todos com ventosas. A lula, ela tem 8 braços e 2 tentáculos, tá bom? Também todos com ventosas. Essa aqui é assim a lula gigante, chamada de Arquiteutes. Esse é o maior invertebrado do mundo, tá bom? Ele é gigantesco, aqui assim ele tá até meio pequeno, mas ele é um animal muito grande. Pra vocês terem uma ideia, ele se alimenta de baleias, tá bom, galera? Então é um bicho bem grande mesmo, que vive em muita profundidade. A gente nunca conseguiu trazer um pra terra inteiro. Trouxe um exemplo pra vocês dele brigando com uma cachalote. Sépia, galera, que são esses bichinhos diferentes. Aqui assim, quem já viu o Jurassic World, o primeiro Jurassic World, lembra que o Indominus Rex conseguia mudar de cor porque ele tinha DNA de sépia, né? De cuttlefish na sua sopa de DNA. Uma sépiazinha nadando, pra vocês verem que bonitinho. Esses aqui, galera, possivelmente seriam os animais que, se os seres humanos não tivessem dominado o mundo, digamos assim, esses animais seriam pegados ao nosso lugar, tá bom? São os animais mais inteligentes do mundo abaixo de nós, tá? Mais que chimpanzé. Esses bichos são uma coisa incrível. A gente tem esses bichos ainda vivos, tá bom? Que são os Nautilus, né? Da subclasse Nautiloida.
que são moluscos que têm uma concha externa, como vocês estão vendo, cefalópodes com uma concha gigantesca externa, e podem ter até 88 tentáculos, tá? Varia o número. As lulas têm uma concha interna, tá? Tem uma concha dentro da cabeça. E os náutilos têm uma concha externa, uma concha fora da cabeça, né? Ao redor do corpo. E os polvos, eles não têm concha. E existe uma subclasse extinta chamada Amonoida, a qual pertenciam os Amonites, que eram esses bichos, só que eles eram muito maiores, tá? Então a concha podia chegar a uns 5 metros de diâmetro, né? Que é bastante coisa. Já no Nautilus, não. Os Nautilus são pequenininhos, assim, né? Eles têm essas células, né? A cefalópoda tem células modificadas que são chamadas de cromatóforos, e esses cromatóforos eles servem para esses cefalópodes mudarem a sua cor e fazerem tanto camuflagem quanto mimetismo. Então eles podem tanto se camuflar no meio quanto mimetizar outros animais, tá? Então olhem só que incrível. Eles conseguem mudar até de textura. Esse bicho parece que aumentou de tamanho, né, galera? Ele não aumentou, ele apenas mudou a sua cor e a sua textura utilizando seus cromatóforos. E a Anélida, temos 3 minutos para falar de Anélida, que maravilha, que coisa linda. Interessante, os nefrídeos, então, aquela estrutura excretora que seria como um rim nos cefalópodes, ela é uma estrutura muito desenvolvida, ela forma glomérulos que quase se assemelham a um rim de verdade, tá? Características gerais, né? O filo das minhocas e das sanguessugas apresentam o corpo dividido em anéis e metameria. Então as minhocas têm o corpo todo divididinho em anéis e metâmeros, galera, é um termo que vocês vão falar também lá depois em artrópoda. Metâmeros são divisões no corpo, tá? Os moluscos, eles não tinham divisões no corpo, tá bom? Não tinham estruturas que iam se repetindo, era tudo meio que uma massa ali misturada. Assim como quinidários é tudo meio que uma massa, né? Já agora as esponjas também era tudo meio que uma massa. Já agora os anelídeos, eles vão apresentar metameria, então vão ter divisões no seu corpo. Simetria bilateral novamente. São triblásticos novamente. São celomados novamente. Ai, meu Deus. Apresenta circulação fechada, tá bom? Então ela não é aberta, ela é semelhante à nossa. E uma coisa que eu não falei de molusca, mas eu quero aproveitar para falar agora, eles são protostômios. Tanto moluscos quanto as minhocas são protostômios. Falaram de o que é protostômio e o que é deuterostômio com o Cris? Ali no finalzinho, depois eu falo uma bobagem para vocês, se der tempo. Para decorar o que é proto e o que é deutero. Não falaram? Meu Deus. Tá, tudo bem. Não, a gente não vai conseguir falar hoje. São animais protostômios, então deem uma notada nisso. E daí eu comento com vocês em outro momento o que é protostomia e o que é deuterostomia. De uma forma bagaceira, que guria terrível. Olha só, galera, então a minhoca, ela vai ter o seu sistema alimentar aqui assim, tá? Então ela vai ter uma boca, né? Vai ter esôfago, vai ter um estômago, vai ter intestino e vai ter lá no final um ânus, tá? A minhoca, ela vai ter um sistema circulatório, tá? Que envolve inclusive um coração dividido em 5 grandes artérias que ela tem ao redor do seu esôfago, tá? Isso aqui assim equivale ao coração dela, tá? E essa circulação vai ao redor de todo o corpo e ela não é aberta, ela é fechada, lembrem? Ela vai ter um sistema nervoso também bastante desenvolvido, com 2 gânglios cerebrais que ficam aqui em cima, perto da boca, e daí vários outros nódulozinhos nervosos que vão acompanhar toda a estrutura do corpo. E essa imagem que eu trago de um corte para vocês verem que eles também têm uma estrutura chamada de de nefrídeos também, são nefrídeos, tá? Esses nefrídeos, galera, eles têm uma partezinha que vai remover, o que foi que deu uma mensagem no meu, acho que tá acabando o tempo. Eles têm uma partezinha que vai remover o líquido do anel anterior, tá bom? E vai secretar esse líquido filtrado no anel que vem logo depois, tá bom? Então os anelídeos, eles têm a sua excreção por nefrídeos também. E tem cerdinhas, tá bom? Eles têm pelinhos no seu corpo. Galera, eu acho que eu não vou continuar com vocês. Eu tinha que falar agora da diversidade, mas tá acabando o nosso tempo, né? Acho que já acabou o nosso tempo. Então, pessoal, vocês se importam de eu passar 5 minutinhos? Tem problema pra vocês? Sei que é chato, né? O último período, sei que é brabo, mas tá. Se vocês me permitem, então, peço perdão pra quem não consiga acompanhar, galera. Depois vocês assistem os últimos 5 minutos na gravação daí. As classes, muito obrigado por quem me respondeu aí. Galera, as classes então dentro de... Olha, tá escrito molusca ali, eu tenho que levar na cara. As classes de Anélida, não é de molusca, tá bom?
Poliqueta, tá? Poli significa vários e queta significa cerdas. Poliqueta, então, são as minhocas marinhas, tá? Elas apresentam uma estrutura que são parapódios, que são esses negócios que vocês estão vendo sair para fora, e esses parapódios, esses braços que saem para fora, são todos cheios de pelinhos, cheios de cerdas, que dá o nome poliqueta ao grupo, tá bom? A respiração é branquial, até porque são animais que vivem dentro do mar. Apresentam vários hábitos de vida reprodutivo, isso então é muito variável, né? Pode ser várias coisas, não é algo padrãozinho que nem os moluscos, que são no geral hermafroditas. E trago aqui assim os exemplos, né? O mais clássico, a gente volta e meia encontra na praia umas minhoquinhas assim quando a gente cava na areia, né? Também tem algumas que são bioluminescentes, por exemplo, que vivem em profundidade. Tem algumas que vivem sésseis, ou seja, grudadas no substrato, tá bom? E delas vão ter essa estrutura arborescente, porque elas estão sempre grudadas. E tem essa aqui assim que se chama Eunice, que é um gênero de minhoca marinha carnívoro, tá? Então essa estrutura na boca toda modificada para caçar peixes. Oligoqueta é a classe de anélida, não de molusca, pelo amor de Deus. É a classe de anélida mais conhecida, né, galera? São as minhocas da terra que a gente tem por tudo por aí. Oligo significa pouco, lembram de oligarquia, né, lá da história, quando poucas pessoas estão no comando, né? Então oligo significa pouco. Oligoqueta, poucas cerdas, tá bom? São minhocas e tubifex. Eu vou mostrar pra vocês depois o que é um tubifex. Poucas cerdas no corpo, respiração cutânea, cutânea significa pele, né, galera? Cutícula, né, aquela pele que fica lá no garrão que a gente fica no dedo. Respiram pela pele, então. Apresentam clitelo, a presença do clitelo, que é esse troço que elas têm diferente, parece um anel mais gordo no corpo, mais grosso no corpo, que eu vou falar o que é. E são hermafroditas, tá? Esse clitelo, antes de eu falar do clitelo, dá uma olhadinha no sistema reprodutor, olha só, galera. Então elas vão ter partes que vão produzir espermatozoides, vão ter bolsas de armazenamento de espermatozoides e vão ter partes que vão produzir os ovócitos, tá bom? O que acontece, galera? A gente tem duas minhocas aqui, uma laranja e uma verde, e a minhoca laranja tem um clitelo amarelo e a verde tem um clitelo verde, tá bom? O clitelo é aquele anel mais grossinho que elas têm, tá? A minhoca verde vai produzir espermatozoides e ela vai encostar na minhoca laranja e vai colocar esses espermatozoides para dentro dessa bolsa espermática da minhoca amarela, tá? E a minhoca amarela, a minhoca laranja vai produzir seus espermatozoides e botar dentro da bolsa da minhoca verde. Aí a minhoca amarela e a minhoca verde vão produzir ovócitos nos seus ovários e vão colocar esses ovócitos dentro de cápsulas dentro do clitelo, tá? Dentro daquele anel mais grosso. Esse anel mais grosso ele vai deslizar para cima dessa bolsa espermática e quando ele desliza, galera, esse espermatozoide que veio da outra minhoca vai descer para dentro do clitelo e fecundar o ovócito da minhoca laranja. Então percebam que o espermatozoide veio da minhoca verde e o ovócito veio da minhoca laranja, tá? Então, apesar de serem hermafroditas, eles não se autofecundam. Eles têm uma diversidade genética devido a essa forma de reprodução que se dá pelo clitelo, tá? E depois elas vão jogar esse clitelo no chão, tá bom? Esse clitelo vai estar cheio de ovinhos. Elas vão botar essa massa, esse anel mais gordinho no chão e vão deixar ele lá até eclodir as minhoquinhas bebê. Isso aqui assim é tubifex, quem tem aquário já ouviu falar, possivelmente, tá? A gente dá de comida para os peixes. São oligoquetas, são minhocas de água doce. E adivinhem qual país, uma chance para vocês adivinharem, onde existe uma minhoca que tem até 2 metros de comprimento. Sim, a África tem. Desculpa, a Austrália tem. Mas essa minhoca aqui assim se chama minhocuçu e é uma minhoca brasileira, tá bom? Que chega até 2 metros de comprimento. E a classe Hirudinea, galera. Hirudinea é a classe das sanguessugas. Elas não têm cerdas no corpo. A respiração é variada, pode ser cutânea, pode ser branquial, tá bom? Também apresentam clitelo, por isso que alguns autores juntam Hirudinea e Oligoqueta numa grande classe chamada Clitelata. São hermafroditas, é o mesmo esquema das minhocas que a gente viu lá de terra, tá? Então que assim uma sanguessuga hematófaga, que vai se alimentar de sangue, então. Mas também existem sanguessugas que vivem em vida doce. Eu tive um perrengue com sanguessuga no meu último ida a campo. E é que assim, uma gigantesca, só pra vocês terem uma ideia, né, do tamanho que elas chegam. E olha aí, viu? Passei 5 minutos e alguns segundinhos, tá? Gurizada, muito obrigado. Perdão novamente por eu ter passado um pouquinho no tempo. É que eu fui dar tempo pro Cris, né? Por isso, né? Não, vocês sabem.
Se eu não tivesse dado tempo pra ele, tinha dado tudo certinho. E, gente, vocês podem, claro, já estão dispensados, tá? Dei correndo, mas passei todo o conteúdo. E quem quiser ficar pra ouvir história de polvo, a gente tem mais uns minutinhos antes de fechar a minha sala, então eu vou contando pra vocês histórias de polvo. Galera, vou parar de gravar até pra gente ficar mais à vontade.